Bom dia, boa tarde, boa noite. Dando continuidade às nossas aulas de História Geral. A aula desta ocasião é a aula de número 10, Mundo Islâmico. Então, voltando um pouco aí à ideia da aula passada sobre o Império Bizantino, a gente percebeu que o cristianismo vinha se consolidando naquela ocasião. Paralelo a isso, nós temos no Oriente Médio, especificamente na Península Arábia, vários povos se unindo em torno de uma nova religião, a saber, o islamismo. Então, a cultura árabe e islâmica expande-se por diferentes locais, como o norte da África e a Península Ibérica até mesmo. Uma vista da mesquita aí, no Irã. E o primeiro tópico da nossa aula, Arábia, antes e depois de Maomé. A civilização árabe e islâmica ela surge e se espalha a partir da Península Arábica. Permita-me apontar aqui para vocês. Península Arábica, como se fosse essa botona aqui. Você lembra que Itália, botinha. Você lembra que botão, Península Arábica. Então você tem aí essa região onde a civilização árabe islâmica se expande, situada então naquilo que a gente chama de sudoeste da Ásia. Lembrando que a Ásia não tem uniformidade quanto aos pensadores, onde que ela começa, onde ela vai, mas aqui Gilberto Cotrim ele assume essa opinião. Então a região ela apresenta aí um clima bastante seco e quente, com cerca de 80% do seu território constituído por desertos. E só para te situar quanto às questões aqui que não tem legenda nesse mapa, essa parte aqui que está mais próximo do vermelho escuro ou marrom, é a expansão até a morte de Maomé, ou Muhammad, que é o nome do indivíduo em si, que traduziram para Maomé no português. Aqui o período é de 622 a 632. Essa laranja aqui, meio salmão ou vermelho claro, se você preferir, incluindo aqui essa região, obviamente, depois, né, que é a expansão, você tem aí a expansão durante o califado, que é conhecido como Califado Ortodoxo, de 632 a 661. Essa parte aqui já mais amarela, ela diz respeito à expansão durante o Califado Omíada, de 661 a 750 depois de Cristo. Então aí você tem um mapa aí com as principais tribos: Iêmen, Kinda, Omã, Hassan e Hira. E as rotas comerciais marítimas, bem como as rotas comerciais terrestres. Então você interprete aí, dê uma pausa se for necessário. Até o século de número 6, os vários povos da Península Arábica eles tinham diferentes maneiras de viver. E aqui os historiadores e estudiosos costumam classificá-los em dois grandes grupos, segundo as características culturais deles. Os árabes do litoral, que eram povos sedentários que moravam em cidades próximas do Mar Vermelho, como Meca e Atrib. E essas cidades elas são importantes centros de comércio por onde passam caravanas de mercadores. E você tem também os árabes do deserto, povos seminômades que viviam em torno do oásis da península, dedicando-se principalmente à produção de artesanato e criação de ovelhas, cabras e camelos. A Arábia ela não teve uma unidade política, ou seja, um estado unificado até o século VII. Os vários povos ali eles se ligavam uns aos outros por laços de parentesco e por elementos culturais comuns, falando até mesmo o mesmo idioma, apesar das variações regionais. Eles tinham crenças religiosas politeístas. É uma coisa que o pessoal tem costume de negligenciar e às vezes fica aí com uma curiosidade, título de informação que é importante. O povo árabe ele nunca foi, desde o princípio, um povo monoteísta. A origem aí desse povo aí é crenças religiosas politeístas. E na cidade de Meca existia um templo chamado Kaaba, com os ídolos dessas principais divindades cultuadas na época, bem como a Pedra Negra, que vai aparecer aqui no próximo slide, que é considerada até hoje como sagrada para os árabes. E no contexto do islamismo, a pedra então ela é recebida, disse que ela foi recebida por Abraão,
das mãos do anjo Gabriel, algo que o cristianismo discorda que isso ocorreu. Provavelmente ela seja um pedaço de meteorito e está encravada em um dos cantos aí da grande mesquita de Meca, na Arábia Saudita. Então a existência desse templo ele fazia de Meca um importante ponto de encontro dos povos da região e além disso a cidade foi o principal centro comercial dos árabes, recebendo várias pessoas e mercadorias de vários lugares. Aí você tem uma imagem com a legenda. E a Arábia Islâmica, então, como que começa? A construção do Estado Árabe. Ele começa com Maomé, que viveu aí, dizem alguns, de 570 a 632 depois de Cristo, sendo conhecido como o mercador da cidade de Meca. Ele funda o islamismo como uma religião monoteísta, cujos seguidores também são chamados de muçulmanos. E segundo a tradição islâmica, aos 40 anos de idade, Maomé ou Muhammad, que significa o mais louvado, foi escolhido por Alá, ou o Deus islâmico, para ser o último profeta enviado à humanidade. E quando começa suas pregações, Maomé ou Muhammad dizia que os ídolos do templo eles tinham que ser destruídos porque havia um só Deus criador do universo. Essa pregação, obviamente, diante do contexto de sua época, trouxe desagrado a sacerdotes de Meca por vários motivos. Além de combater o politeísmo tradicional, essa nova religião ela acabava podendo prejudicar as peregrinações a Meca e afetar o comércio das caravanas. O Maomé foi pressionado a deixar Meca e em 622 ele se refugia em Yatrib, posteriormente chamada de Medina. Esse episódio ele é conhecido como Hégira, falando de maneira portuguesa, eu acho que em árabe deve ser Hégira. Posso estar errado, que eu estou fazendo essa pronúncia por assimilação de línguas que estão ali próximas. Esse termo Hégira, de origem árabe, ele significa imigração e marca o início do calendário muçulmano. Na cidade de Medina, Maomé e seus discípulos, eles difundem a nova religião e organizam um exército de fiéis. E em 630, o profeta e seus seguidores conquistam Meca, destroem os ídolos do templo e preservam a Kaaba e a Pedra Negra. E a partir de então, o islamismo ele vai se expandindo pela Arábia e vários povos vão se unificando em torno dessa religião por meio dessa identidade religiosa. Então é formada uma organização político-social, um Estado islâmico de governo teocrático, ou seja, Deus no centro do governo, né? O Deus deles. Depois da morte de Maomé, em 632, esse Estado passa a ser governado por califas que concentram poderes religioso, político e militar nas suas mãos, sendo que essa palavra califa, de origem árabe, também pode ser traduzida como sucessor e denominava os líderes político-religiosos que vieram depois de Maomé, que sucederam a Maomé. E a religião islâmica ela prega o que então? Ela prega a submissão do ser humano aos preceitos de Alá, o Deus único, aquele que eles dizem ser o Criador do universo. Alá em árabe significa o Deus. É formado pelo artigo definido al e pelo substantivo ilah, significa Deus. Então é o Deus. E a submissão a esse Deus é chamada de Islão ou simplesmente Islã, que do árabe vem do termo Islam, significa submissão. Então quem tem fé em Alá é muçulmano. E muçulmano do árabe aí é muslim, significa aquele que se submeteu a Deus ou submisso a Deus. E o islamismo é uma das mais influentes religiões da atualidade, junto com o cristianismo e com o judaísmo. As cidades sagradas, Meca e Medina, são situadas na atual Arábia Saudita. Recebem cerca de 2 milhões de peregrinos muçulmanos no mês sagrado de seu calendário, conhecido como Ramadã. E os princípios básicos do Islã estão no livro sagrado dos muçulmanos, que é o Alcorão, ou simplesmente Corão, do árabe al, que significa o artigo definido a, mais Corão aí, trazendo português, obviamente. Leitura, né? A leitura, então. Segundo o Alcorão, Alá é bom, é justo
e os humanos que obedecem inteiramente a ele serão recompensados por seus atos no dia do juízo final, sendo, portanto, enviados ao paraíso. E os que desobedecerem serão condenados ao inferno. E na abertura do Alcorão estão essas seguintes palavras: em nome de Deus, o Clemente, o Misericordioso, louvado seja Deus, Senhor dos mundos, o Clemente, o Misericordioso, o Soberano, do dia do julgamento. A Ti somente adoramos, somente a Ti imploramos socorro. Além de normas religiosas, o Alcorão ele também apresenta princípios e preceitos jurídicos, morais, econômicos e políticos que orientam o dia a dia da vida social. Ele proíbe, por exemplo, que os seus fiéis comam carne de porco, semelhança dos judeus, né? Consumam bebidas alcoólicas ou pratiquem jogos de azar, o que é diferente aí dos judeus, né? E o roubo é severamente punido. A poligamia masculina, o casamento de um homem com mais de uma mulher, é permitido. E entre os princípios básicos do Islã, destacamos aqui crer em Alá, o Deus único, e em Maomé, seu profeta, fazer 5 orações diárias com o rosto voltado para a direção de Meca, ser generoso com os pobres e dar esmolas, cumprir o jejum religioso durante o Ramadão, o mês sagrado, e ir em peregrinação a Meca ao menos uma vez na vida, caso tenha condições físicas e financeiras. E aí, cabe uma discussão breve aqui, não é tão importante, mas vamos trazê-la. Dizemos Corão ou Alcorão? Aqui Mansur, Halita, ou Halitá, acredito que o nome é lido assim. Quanto às grafias do Corão ou Alcorão, as grafias, Corão e Alcorão, ele afirma que muitas pessoas sustentam que o livro sagrado dos muçulmanos deve chamar-se em português Corão e não Alcorão, pois o al já representa o artigo o. Etimologicamente, ambas as palavras estão certas. Acontece, contudo, que ao ser passado para o português, a maioria das palavras árabes veio com o artigo al, já incorporado a elas e inseparável delas. Dizemos o açúcar e não o açúcar, o arroz e não o ros, a alfândega e não a pândega, a álgebra e não a gebra, o algodão e não o godão. Em francês, por oposição, a maioria dessas mesmas palavras é usada sem o artigo original. Assim dizem le sucre, o suco, le riz, o arroz, le coton, o algodão, le musc, almíscar. Almíscar aqui é uma substância de odor penetrante, persistente, que é obtida a partir de uma bolsa situada no abdômen do almiscareiro. E você pesquisa esse animal, ele lembra a semelhança facial de um veado. E aí, no caso, é um miscareiro macho e também lustro. E aí, prosseguindo, também dizem, Le Coran, cada língua tem seus caminhos. A palavra Alcorão obedece, portanto, à tendência geral da língua portuguesa, no que diz respeito às palavras de origem árabe, já foi consagrada sob essa forma. Depois da morte de Maomé, então, a religião islâmica ela é interpretada de várias maneiras, entre as quais aqui a gente vai destacar 2 grandes grupos que até hoje permanecem conflitantes. Saber os sunitas, que defendem como condição para o homem ocupar o cargo de chefe do Estado muçulmano, o califa, o ter virtudes morais como honra, respeito pelas leis e capacidade de trabalho. E aqui o mesmo autor ele prossegue dizendo que os sunitas, além do Alcorão, seguem a Sunna, e se refere ao comportamento habitual do profeta e seus companheiros quanto às suas ações, falas, aprovações e desaprovações. Essas informações registradas através de narrativas curtas são denominadas hadith, e lê-se assim. Então, xiitas, segundo eles, a chefia do Estado muçulmano só pode ser ocupada por um legítimo descendente de Maomé ou alguém aparentado a ele. Eles afirmam que o chefe da comunidade islâmica é diretamente inspirado por Alá e que os fiéis devem a ele obediência absoluta. E atualmente a maior parte dos seguidores do xiismo está no Irã, Iraque e Iêmen, como eu coloquei aí, sendo que em outras regiões do mundo islâmico há um predomínio de sunitas, que correspondem aí a cerca de 90% dos atuais muçulmanos.
E aqui tem gente que alega em cima desse número, por conta dos xiitas serem mais rígidos e os sunitas mais brandos, de que exista um, um islamismo brando, ou que dentro do Islã existe apenas uma minoria que é radical. Se você fizer uma pesquisa, é possível encontrar aí, ou só ler mesmo o Alcorão, você vai ver que isso aí é para a perspectiva de comparação entre os dois grupos. Olhando de uma perspectiva brasileira e, acima de tudo, de uma perspectiva mais do movimento de esquerda, muitas das coisas que a pauta da esquerda no Brasil coloca diante desse islamismo, até mesmo sunita, é algo muito radical. E eu diria que é até mais forte daquilo que eles julgam ser uma direita brasileira ou coisa do tipo. Então, basta você consultar na internet, tem várias coisas que discutem sobre isso. Uma minoria radical muçulmana. E vamos observar aí que existem muitos estudiosos que colocam isso como um mito. Você pode discordar disso, mas se você estudar, você chega à sua própria conclusão. É a maneira mais sábia e inteligente de se fazer e não ficar como papagaio de professor. Então, fontes do islamismo. Safa Jubran, ou Jubran, acho que fala assim por ser brasileira, acredito que ela é brasileira, ela, ao apresentar sua visão sobre o Alcorão ou o Hadith, importantes fontes da religião islâmica, né? Também ela afirma o seguinte: o Alcorão é o livro sagrado dos muçulmanos para os quais está contida a palavra de Deus, revelada ao profeta Muhammad, fundador do islamismo. Uma outra fonte importante do islamismo, além do Alcorão, é o Hadith, os diálogos, que consiste em narrativas e pregações atribuídas ao profeta Muhammad. O conjunto do Hadith foi reunido durante os primeiros séculos após a morte do profeta. Recorre-se a ele quando não se encontra no Alcorão uma instrução específica de como deve-se agir diante de uma situação não prevista. Como a lei islâmica não é baseada apenas no texto do Alcorão, mas também no Hadith, interpretações diversas podem ser feitas, o que permite muitas vezes oferecer várias respostas para uma mesma questão. Diversidade é certamente a principal e melhor evidência de que nenhuma interpretação da lei religiosa muçulmana pode ser considerada única, que, portanto, bastaria para impedir no seio da religião a existência de donos da verdade. Aqui eu devo fazer uma observação de que há discordância quanto a essa citação. Existem muçulmanos e islâmicos que sustentam de fato que existe apenas uma única interpretação e que é a intencionada pelo próprio autor do Alcorão. Então, só para destacar aí, e essa interpretação ela acaba caindo mais para uma interpretação mais conservadora dentro do Islã ou radical, se você preferir dizer assim. Depois da morte de Maomé e debaixo da liderança dos califas, ocorre uma grande expansão territorial árabe. São várias as razões dessa expansão, como a busca de terras férteis, o interesse na ampliação das atividades comerciais, as guerras santas contra os infiéis, e a luta, né, para difundir, preservar o islamismo e coisas do tipo. E a expansão muçulmana, eu posso dividir ela aqui em três momentos. O primeiro é o período dos califas eleitos, que vieram depois de Maomé, sucederam a ele, né, com conquistas da Pérsia, Síria, Palestina e Egito. O segundo momento é o período da dinastia dos califas omíadas. A capital foi transferida para Damasco, conquistas do noroeste da China, norte da África ou de quase toda a Península Ibérica. E você volte lá para o início da aula, tem um mapa lá, aquelas três cores lá que eu coloquei, da região ali do Mar Mediterrâneo, que pega um pedaço ali do norte da África, Oriente Médio, Arábia e Europa. Então você tem um avanço aqui nessa ocasião árabe, né, ou sarraceno, ao Reino Franco, que é barrado por Carlos Martel na Batalha de Poitiers, em 732. E por fim, um terceiro momento. E aqui eu vou colocar aqui outro mapa, né, que mostra essa questão. E você vai observar que existe também uma diversidade econômica e uma tolerância nas regiões conquistadas. Os muçulmanos eles fazem obras de irrigação
que tornaram produtivas as terras antes estéreis, melhor dizendo, empobrecidas, o que acaba permitindo também uma agricultura variada. Quanto àquele terceiro período ali do slide anterior, é basicamente aquele avanço lá geral que eu já discuti lá no começo da aula, por isso que eu não detalhei tanto assim. Então, ao mesmo tempo que os árabes eles ampliavam seus territórios, os muçulmanos, eles expandiam também comercialmente as regiões, dominando grandes rotas de comércio. Eles viajavam por mar, por terra, faziam negócios em diferentes lugares do mundo, como observado, né? Até mesmo na China, de maneira que você vê islamismo, igual a gente já deu umas aulas sobre a Índia, você observa que há muçulmanos lá na Índia até hoje, ou seja, o avanço desses islâmicos foi bastante amplo. Eles navegavam constantemente, por exemplo, pelo mar Mediterrâneo, pelo Oceano Índico, pelo Mar Vermelho, pelo Golfo Pérsico, e detinham ali o controle do comércio entre Oriente e Ocidente. E por terra, eles percorriam em caravanas de camelos regiões como a África, Índia, China e Rússia, como eu já disse, né? Para fazerem negócios, eles criaram vários instrumentos jurídicos ou relacionados a questões bancárias, né? Como cheques, letras de câmbio, recibos e sociedades comerciais. E o intenso comércio muçulmano ele era acompanhado ali do desenvolvimento do produto artesanal, né? Da produção artesanal. Em Bagdá, que fica no atual Iraque, você pesquisa aí no Google, por favor, eram produzidas joias, vidros, cerâmicas, sedas. Em Damasco, que é na atual Síria, destaca-se a produção naquela época lá metalúrgica de armas, ferramentas, além do seu famoso tecido de seda e linha. Em Toledo, atual Espanha, Península Ibérica, ali ao lado de Portugal, eram produzidas espadas de alta qualidade, de maneira que elas eram cobiçadas por cavaleiros medievais europeus. Cultura e religião islâmica, elas não foram impostas aos povos das regiões conquistadas, via de regra, embora muitos tenham se convertido aos preceitos de Muhammad, e os historiadores tendem a dizer que comunidades cristãs e judaicas na Península Ibérica, atual Portugal e Espanha, elas mantiveram suas crenças mesmo durante a presença desse período islâmico na região. E após o século VIII, o poder central dos territórios conquistados por muçulmanos ele passa a enfrentar várias crises internas, provocadas na maior parte por rivalidades entre os califas. Os califas estavam divididos dentro, né, do próprio império e aí o império enfraqueceu. As disputas levam então ao desmembramento desse império, formação de estados muçulmanos independentes como o de Córdoba, na atual Espanha, e o do Cairo, no atual Egito. E no plano externo, os árabes acabam enfrentando então a reação de povos cristãos na Península Ibérica. Cristãos se unem para expulsá-los dos territórios, né? E no Oriente, entre os séculos 13 e 15, vários povos invasores conquistam territórios dominados por árabes, mas o islamismo ele manteve o seu predomínio em grande parte dos novos estados que surgiram com o fim do Império Islâmico. E durante a Idade Média, os árabes eles assimilam e reelaboram produções culturais de vários povos, criando uma rica cultura. Em muitas situações, eles difundem aspectos econômicos, culturais do Oriente e do Ocidente. E por meio deles, chegam à Europa inventos dos povos orientais, como bússola, pólvora, papel. E também chegam por meio deles muitos dos textos da Antiguidade Clássica, isso aqui é muito importante, como as obras de Aristóteles. E obras, curiosamente, não em grego, mas em árabe mesmo. E aí você vai ter a tradução, intérpretes muçulmanos, árabes, islâmicos, né? Desses autores clássicos da Grécia, né? E aqui nós temos algumas áreas que os árabes contribuíram, só para sintetizar. A matemática, eles introduziram os algarismos hindus, que ficaram conhecidos como algarismos arábicos, e o numeral zero. Além disso, eles desenvolveram a álgebra e a trigonometria.
medicina, com a descoberta de técnicas cirúrgicas e que revelam causas de doenças contagiosas como a varíola e sarampo, eles também revelam, né, melhor dizendo. Química, eles descobrem substâncias como ácido sulfúrico, salitre, álcool e desenvolvem um processo de uso de vários elementos químicos. Quanto ao idioma, eles difundiram o seu idioma árabe, língua oficial do mundo islâmico, e hoje vários idiomas contam com palavras de origem árabe, inclusive o português. E a astronomia, o último ponto que a gente coloca aqui, sintetizando de contribuição. Construíram observatórios planetários, aperfeiçoaram também o astrolábio grego. E você interprete aí a legenda e assimile com a imagem, por favor. E falando sobre os algarismos indo-arábicos, Chiara Brugoni, ela sustenta que estamos tão habituados aos números, segundo o assim chamado sistema arábico, que o consideramos totalmente natural. Obviamente não é bem assim, trata-se de uma invenção que vem de muito longe, da Índia. Foram os árabes que a desenvolveram, no entanto, e através da Espanha difundiram-na em toda a Europa. A mais antiga atestação está justamente em um manuscrito espanhol de 976. Os romanos tinham um sistema de numeração que, mesmo com o uso do ábaco, instrumento feito de pequenas argolas que deslizam sobre fios metálicos, não permitia operações complexas. Era possível adicionar e subtrair, mas era muito difícil fazer operações que parecem elementares a nós, como multiplicação e divisão. É necessário, para tanto, dirigir-se a matemáticos profissionais. Os romanos nunca chegaram de fato à ideia que está na base do sistema de numeração arábico, o valor de um algarismo, inclusive o zero, conquista importantíssima. Depende do lugar que ocupam em número. Por exemplo, o número 222, o algarismo 2 apresenta sucessivamente 200, 20 e 2. No fim do século XII, Leonardo Fibonacci, ou Fibonacci, que destacamos aqui como o filho de Bonaccio, o mercador de Pisa, encontrou, por motivos profissionais, alguns colegas de língua árabe em Bugia, perto de Argel, onde o pai era empregado de alfândega. Ali aprendeu o sistema de contas que usamos até hoje. Voltando à pátria, organizou em 1202 um novo método em um tratado, Liber Abaci, que formalizou definitivamente em 1228. Graças a ele, a nova numeração difundiu-se primeiro na Itália e logo em toda a Europa. Os muçulmanos, falando da Península Itálica, Ibérica, melhor dizendo, lembrando que, só para te situar, se eu não consigo identificar, aqui embaixo você tem o norte da África, restante aqui da Europa, né? Mar Mediterrâneo e o Oceano Atlântico. E aqui você tem o que atualmente é Portugal e Espanha. E aqui você observa que está escrito França, né? Então, os muçulmanos eles chegam aí na Península Ibérica, esse quadradinho aqui, essa região redondinha aqui, em 711. E ali eles ficam durante 8 séculos, quando são definitivamente expulsos. E o domínio árabe ele impacta fortemente as culturas portuguesa e espanhola, que chamavam os árabes de mouros ou sarracenos. E até hoje a arquitetura árabe ela é observada em ruas, praças, construções da cidade de Portugal, especialmente na Espanha. Tem uma mesquita muito importante e bela lá. Comida, música também, roupas e muitos termos no próprio idioma português e espanhol também demonstram influência árabe. Você tem o Pátio dos Leões em Alhambra, Espanha, foto de 2014. E prosseguimos ao tópico 10.5, falando de islamismo no mundo e no Brasil. Está presente em diferentes regiões, obviamente, como norte da África, parte da Ásia e sudoeste da Europa. A religião islâmica é seguida por cerca de 1,6 bilhão de pessoas, em aproximadamente 75 países. E, apesar disso, só 15% dos muçulmanos vivem, melhor dizendo, atualmente em países árabes. A Indonésia não é árabe, é o país que reúne o maior número de adeptos do islamismo. Quanto ao Brasil, há a prática do Islã também. O primeiro grupo de muçulmanos a chegar para o Brasil é constituído aí de africanos escravizados,
Revolta dos Malês, que ainda vamos observar em História do Brasil, ela é ocorrida na Bahia em 1835, a rebelião de escravos africanos muçulmanos. Entre os praticantes do islamismo no Brasil, temos imigrantes árabes, como sírios, libaneses, palestinos, egípcios. A gente observa esse povo muito em São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília também, DF, é possível observar. Eles têm costume de mexer muito com culinária, comércio, vender comida. E também observamos que no Brasil há pessoas de origem não árabe, ou seja, pessoas convertidas ao Islã, brasileiras mesmo. E segundo o IBGE, entre o fim do século XIX e o começo do século XX, mais de 58 mil imigrantes árabes eles entram aqui no Brasil, eles em sua maior parte da Síria e Líbano. E atualmente esse povo tem vindo para cá de maneira mais frequente, mais intensa por conta das questões de guerras, terrorismos e coisas que têm ocorrido em suas terras. E alguns saem até mesmo em busca da própria questão de uma flexibilidade maior quanto à moralidade e à liberdade. Então eles e seus descendentes eles contribuem sim para a cultura brasileira, uma cultura bem misturada, né? E eles apresentam uma forte presença na gastronomia, como eu disse, na literatura, medicina e outras áreas do conhecimento. E não há consenso quanto ao número atual de muçulmanos que vivem no Brasil. O censo do IBGE de 2010 ele calcula cerca de 35 mil pessoas, mas a Federação Islâmica Brasileira estima cerca de 1,5 milhão de adeptos no país. E quanto à mulher em países islâmicos atuais, Juliette Minas, ela, ao apresentar sua visão quanto ao papel e situação social da mulher em países islâmicos atuais, ela afirma o seguinte: o véu não tem a mesma significação nas origens e hoje. Em quase todas as sociedades as mulheres usaram o véu. Nos anos 1940, na Europa, uma mulher que saísse sem chapéu era considerada sem honra. Precisava sair de chapéu e com luvas, esconder o cabelo e não pegar na mão de um desconhecido. A história do véu é muito antiga e é provável que as mulheres não estivessem sistematicamente veladas na época de Maomé. Quando Maomé chega em Medina, ele recorre ao véu para distinguir as mulheres crentes das outras. Nos capítulos do Corão não há um desenvolvimento longo sobre esse ponto preciso da submissão das mulheres. Há referências às mulheres ao longo do Corão, versículos que dizem respeito a elas, e os mais importantes são dois: o repúdio e das mulheres. O Corão diz que tanto o homem quanto a mulher devem ser punidos quando se comportam mal, e diz ainda que os homens e as mulheres são iguais diante de Deus, ou seja, quando mortos. Porém, também diz que o homem tem preeminência sobre a mulher, ou que ele é superior, e a mulher lhe deve obediência, como ele deve obediência a Deus. Isso aqui tem variação em interpretação. Em quaisquer condições se dá o repúdio, por ser estéril, por não ter filhos homens, por não cozinhar bem, ter mau humor, enfim, por qualquer coisa. O homem não basta. O homem não tem, melhor dizendo, que prestar contas a ninguém, basta usar a fórmula do repúdio com ou sem testemunha, e o que resta à mulher é ir embora. Diferente do cristianismo, que exige, e o judaísmo, uma testemunha também aí, questões relacionadas ao testemunho. Tradicionalmente, depois de ser repudiada, a mulher vai para a casa do pai ou do irmão mais velho. Ela é recebida normalmente, uma vez que o repúdio se faz com muita facilidade, porque a mulher volta com dote e pode casar novamente depois de 3 meses. E finalizando, antes da revisão, a questão final, temos costume de trazer: o casamento no mundo muçulmano não é um sacramento. O estatuto da mulher não é o mesmo em todos os estados muçulmanos, ou seja, nos que aceitaram modernizar a lei nos estados islâmicos como Afeganistão e Irã. Nos países que modernizaram a lei, a mulher conquista o direito ao divórcio, porém em condições muito especiais. Ela deve provar que o marido não tem mais relações sexuais com ela e tem uma doença sexualmente transmissível que não a sustenta. O marido, para repudiar a mulher, não precisa de nada disso. Então, revisando, trago aí uma questão da FUVEST, você observe ela bem, leia aí e assinale a alternativa que é possível afirmar aí na Europa Ocidental medieval. E a resposta, se não quiser ouvir, pause, é a seguinte. Então, sem mais para a presente ocasião, encerro por aqui e obrigado pela atenção.